Ministro, como é que o senhor está vendo o futuro? Veja, o Brasil é um país que tem um encontro marcado com a liderança internacional. O Brasil tem os melhores recursos naturais de qualquer país. O Brasil tem uma gente, essa miscigenação brasileira criou uma gente especial. Nas Olimpíadas saíram com avaliação de 98% a convivência dos estrangeiros com os brasileiros. Perguntado para um estrangeiro como você vê o povo brasileiro, 98% disse que não conhecia nenhum povo tão hospitaleiro como o brasileiro. Então, o que nos falta? Nos falta cidadania. É a arte de que conviver em sociedade, imaginando que eu não sou o centro da vida em sociedade, e sim a vida em comunidade, as coisas coletivas é que devem mobilizar, especialmente os agentes políticos. Então, eu creio no futuro do Brasil, pelo seu potencial natural, pela sua gente e pelas suas instituições. Nós somos uma democracia ainda muito jovem, mas ela se mostra consistente. Os poderes, em que pese nós tenhamos vivido há pouco tempo uma crise econômica, crise política e crise moral, conjuntamente, estamos atravessando este espaço temporal e nós estamos saindo com as instituições fortes, a democracia funcionando perfeitamente. Então, eu não tenho medo do futuro do Brasil. Mas, ministro, Nós temos um programa que implantamos para estruturar as contas públicas no plano federal, estamos trabalhando com os estados, vamos trabalhar os municípios, nós vamos ajustar as contas públicas. O déficit deste ano que passou, 2016, foi de 175 bilhões de reais. No ano passado foram 118 bilhões, no outro, 2015, foram 118 bilhões de reais. Nós vamos agora para 139 e vamos caindo. Nós vamos corrigir o déficit da Previdência, que no ano de 2015 foi 86 bilhões, ano 2016, 147, 150 bilhões e projetado para o ano deste ano 2017, 200 bilhões. Nós vamos estabilizar, foi criado um teto e aí, com medidas da microeconomia, das coisas que não são tão grandes e tão demoradas, nós temos que recuperar a capacidade de gerar empregos. Eu acredito no Brasil. Hoje tem 12 milhões de desempregados, mas nós vamos seguramente, até o final do ano 2018, já recuperar grande parte desses empregos e grande parte dos investimentos que são necessários para, primeiro, gerar emprego, segundo, gerar tributos para que o Estado tenha meios dele poder se conduzir. Mas, ministro, com esses problemas todos, políticos, econômicos, Lava Jato, o Brasil caiu de terceiro no ranking de interesse de investimento das empresas estrangeiras, já caiu barbaramente. Como é que o senhor acredita que vai sobreviver a Lava Jato, a essa crise toda provocada por essas denúncias, as empresas? Vamos lá. Realmente o Brasil, em maio, estava muito mal no que seja a preferência dos investidores internacionais. Hoje, neste momento, só existe um país na China, mais demandado no mundo para investimentos, que é a Índia. Depois é o Brasil, em segundo lugar, na visão dos investidores internacionais. A Índia em primeiro lugar, segundo lugar o Brasil. Nós já recuperamos. Chegamos em pontos, quando se olhava o risco Brasil, em maio, nós chegamos em 529 pontos. Neste momento, nós estamos em torno de 300, nós caímos quase a metade. E lembro que com 240, o Brasil tinha grau de investimento. Nós estamos muito próximos de ter números palatáveis para o Brasil voltar a ter grau de investimento. Isto é esperança no futuro. Nós podemos ter logo aí adiante, e tem hoje, nunca teve tanto capital no Brasil, no mundo, para ser investido como tem hoje, e o Brasil é um grande Sobrevive a Lava Jato? A Lava Jato tem a sua própria pauta e o governo tem que ter a sua própria pauta. A Lava Jato, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, eles saberão conduzir a Lava Jato de forma a dar para o Brasil um Brasil melhor. O Brasil será melhor depois da Lava Jato.
mas o governo não pode ter a pauta da Lava Jato. Não, o governo tem que ter a sua própria pauta. Nós temos que gerar empregos, nós temos que fazer com que os capitais internacionais que têm liquidez como nunca houve venham para o Brasil e a gente consiga então fazer o Brasil deixar de ser o país do futuro, dele ser o país do presente, de nós podermos ter as conquistas que a sociedade brasileira. Mas algumas das maiores empresas do país foram arroladas nesse escândalo e estão à beira do abismo. Veja, nós estamos vendo aí que estão sendo firmados contratos de leniência com estas empresas. Elas vão pagar o que tem que pagar, mas a pessoa jurídica vai ficar liberada das pessoas físicas, dos seus acionistas. Portanto, as empresas poderão, na medida que cumpram o que foi pactuado na leniência, poderão voltar a operar plenamente. E eu não tenho dúvida nenhuma que elas serão importantes para a retomada da economia brasileira. O senhor acha que elas sobrevivem, então? Sobreviverão. Na minha visão, sobreviverão. E agora essa questão da violência, como é que o senhor está vendo? Como é que sai disso? Da rebelião em presídios, etc. Essa questão da segurança, constitucionalmente, é uma questão estadual. Ocorre que chegou num nível em que o presidente Michel Temer diz isso não é mais uma questão estadual, isso é uma questão de segurança nacional. E aí o presidente colocou à disposição dos governadores as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para auxiliar no processo de manutenção da ordem e da lei nesses estados e nesses municípios. Nós teremos a possibilidade, por exemplo, de ser chamado um batalhão do Exército, tropa especializada do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, para ajudar na revista dos presídios, por exemplo, para verificar se lá existem celulares, se lá existem armas, se lá... Enfim, o que o presidente Michel decidiu foi de colocar à disposição dos governadores as Forças Armadas para auxiliar nesse processo de tratamento do sistema penitenciário. Não demorou a reagir o governo federal? Não, sempre as reações elas acontecem, primeiro porque não é competência do governo federal, é competência dos governos estaduais. Chegamos à conclusão agora que os governos estaduais não teriam condições de dar resposta. Aí o presidente Michel Temer chamou essa questão de auxiliar os governos estaduais. É isso que vai se fazer. E o que vai se fazer com as facções? As facções, elas hoje, elas vivem um processo de disputa, é disputa de mercado. Então, na briga propriamente dita entre elas, o governo não tem como interferir, elas serão uma opositora das outras. O que os estados que têm a responsabilidade poderão fazer é, quem sabe, separar as facções, utilizar num presídio apenas pessoas que são de uma determinada facção. Isso é uma ideia, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Os estados terão que criar a forma pela qual vão conviver com a sua população carcerária. O governo federal está pronto para ajudar, tem os presídios de segurança máxima que podem ser utilizados nesse processo, mas o preso, ele pertence, em princípio, ao estado onde ele está apenado. Precisa diminuir a superlotação. Quase 30% dos presos são por questões de drogas. O senhor acha que vai haver uma descriminalização das drogas? Veja, eu conheço bastante o Congresso Nacional e hoje eu não vejo que tramite com possibilidade de ser aprovado um projeto de lei que descriminalize o uso de drogas. Hoje eu não vejo essa possibilidade no Congresso Nacional.